Meus caros amigos e minhas amigas, muito bom dia. Você está no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje nós vamos dar continuidade à análise das cartas psicografadas aqui no nosso Núcleo Espírita Kardecista Renascer, em Goiânia. Essas mensagens são de espíritos que ainda não atingiram um grau mais elevado de evolução e são espíritos como nós, que ainda estamos numa trajetória de tentar superar as nossas dificuldades, uma luta permanente para vencer nossos defeitos. E suas histórias são muito semelhantes às histórias de todos nós. Na maioria são histórias ligadas ao Brasil. A análise das vidas e das lutas dessas pessoas também nos ajuda a compreender a nossa própria vida e as nossas próprias lutas. Esta mensagem foi psicografada no dia 26 de junho de 2018 e ela começa assim: Meu nome é Maria. Como tantas outras Marias, naquele ano de 1778, estava encarnada numa vida de provas e expiações. Vinha ao mundo como mulher, negra e escrava, propriedade da família Sobral, cujo patriarca, o Dr. Aloísio, filho de família abastada, veio ainda jovem do Ceará para a capital federal estudar e exercer medicina. Dr. Aloísio foi de fato um médico notável. Tinha entre seus pacientes as famílias dos mais ricos fazendeiros das redondezas e até mesmo alguns parentes do imperador. Pouca lembrança trazia dos meus primeiros anos de vida. Não sabia ao certo como cheguei a este mundo, nem quem eram meus pais. Sabia apenas que tinha nascido na fazenda e desde muito pequena já trabalhava na cozinha da casa grande. Por volta dos 6 anos, sofri um acidente. O forno explodiu enquanto eu sobrava as cinzas para acendê-lo e tive parte do rosto e do corpo queimada. A senhora Ana, esposa do Dr. Aloísio, se apiedou de mim e alojou-me em um dos quartos da casa, onde fiquei longo tempo acamada. Dona Ana ordenou que as criadas me tratassem com cuidado máximo. Elas mantinham-me limpa, aplicavam-me emplastos e me traziam caldos fortificantes diariamente. Recuperei-me parcialmente. Perdi definitivamente um olho e guardei as marcas profundas das queimaduras por toda a vida. Voltei para os trabalhos na cozinha e por lá fui ficando. Tinha liberdade de andar pela casa quando não havia visitas. Os membros da família acostumaram-se com minha aparência repugnante e quase nem notavam minha presença. Apenas quando tinha hóspedes em casa é que me proibiam de andar pela casa, e então eu ficava na senzala. Cresci como um animalzinho esquecido. Dona Ana e as meninas eram de bom coração. O doutor Aloísio quase nunca estava em casa, e quando estava, passava muito tempo trancado na biblioteca. E havia também a negra Aurora, em cujas barras de saias eu cresci. Aurora era mulher calada, mas de riso longo e fácil. Tinha os dedos curtos, as mãos tomadas de calos de tanto lidar com as panelas. Quando fiquei mocinha, aos 14 anos, Aurora se foi deste mundo e eu me senti órfã. Dona Ana manteve-me na cozinha e, embora minha aparência horrenda, franzina e com um olho só, ocupei o lugar de Aurora, passando a governar e ordenar as outras escravas. Foram muitos os anos passados entre as panelas, o cheiro da comida impregnado em cada parte do meu corpo carnal. Na primavera da juventude, às vezes chorava sozinha, desejando um afago, um carinho, um toque, um olhar afetuoso que fosse. Mas Aurora foi a única capaz de olhar meu rosto deformado e tocar minhas cicatrizes. A juventude passou logo, envelheci com a graça de Deus. Dona Ana foi-se ainda nova, e as meninas logo se casaram e foram embora. Dr. Aloísio, viúvo, contraiu matrimônio com também viúva jovem e bonita.
que trouxe 2 meninos órfãos de pai para a casa. Júlio e Carlos eram os seus nomes. A mãe, Dona Eunice, encantada com a casa e com a ascensão social que obtivera com o casamento, descuidou-se por completo da educação dos meninos. Dr. Aloísio, embora a idade já avançando e cada vez mais sisudo, ainda demorava-se muito fora de casa. E quando não estava ausente de todo, permanecia enclausurado na biblioteca. Eu, que era acostumado com as meninas bem comportadas de Dona Ana, a princípio não entendi a maldade dos 2 meninos. Pensei que eram apenas traquinas. Certo dia, os 2 demoninhos cuidaram de ficar na cozinha, me observando fazer um tacho de marmelada. E foi quando me descuidei, eles, que eram fortes e altos para a idade, num gesto único e perfeitamente combinado, empurraram-me para dentro do tacho com o doce fervendo. Quando caí, um pouco do doce quente espirrou sobre Carlos, queimando parte do seu rosto. Dona Eunice não foi piedosa como havia sido Dona Ana. Assim como as crianças, culpou-me pelo acidente de Carlos, mandando açoitar-me, mesmo com boa parte do meu corpo mais uma vez queimada e em carne viva. Depois da surra, me lançaram no estábulo para que eu morresse por lá. Padeci sofrendo dores horríveis. Algumas escravas apiedaram-se do meu martírio e me levaram às escondidas para a senzala. Eram muitos os escravos que viviam ali, e a presença de uma velha moribunda como eu não seria notada. Desencarnei poucos dias depois. Meus ferimentos já exalavam odor insuportável, e as escravas, embora bondosas, não conseguiam disfarçar a repugnância que eu causava. No plano espiritual fui acolhida por espíritos amigos. Levaram-me para um lugar limpo e claro, onde pude finalmente repousar um pouco. Trataram minhas feridas com pomadas e banhos, e logo estas cicatrizaram e foram desaparecendo. Meu olho foi recuperado com uma cirurgia. Encontrei a Aurora e nosso reencontro foi um misto de lágrimas e alegria. Aurora com seu sorriso largo de sempre. Permaneci nessa casa de repouso por alguns anos. Mesmo depois de recuperada das feridas marcadas no perispírito, continuei por ali, realizando pequenas tarefas e participando de grupos de ajuda fraterna. A Aurora visitava-me de tempos em tempos. Foi em uma dessas visitas que me trouxe a notícia da reencarnação próxima de Dona Ana. Dona Ana retornaria como filha de uma de suas netas, voltando novamente à família Sobral para alguns resgates. Em nossas conversas, a Aurora sempre me falava de Deus, de um Deus justo e bom, e acima de tudo, Pai de todos nós. Também me falou sobre as leis universais e os ciclos de encarnações sucessivas. Fui recordando-me de encarnações pretéritas, especialmente quando fui missionária nas cruzadas e lutei contra irmãos não cristãos, empurrando dezenas deles para a morte nas fogueiras da Inquisição. Entendi que ao sofrer, eu mesma, o sofrimento que um dia causei a outrem, apenas me submeti à lei de causa e efeito, colhendo o que plantara. Com o entendimento de minha vida de tanto sofrimento, as lembranças de toda a dor experimentada foram deixadas para trás. Compreendi que os meninos, Dona Eunice, ou quem quer que fosse, não eram os responsáveis pelos meus martírios, mas instrumentos da justiça divina. E assim perdoei. Hoje sou também uma trabalhadora dessa casa espírita, simples e humilde, aquém de outros trabalhadores mais evoluídos. Reconheço as minhas limitações, mas sirvo com alegria e boa vontade. Reencarnarei daqui a algum tempo ainda, quando a transição planetária já estiver em estágio mais avançado de consolidação. Dr. Aloísio, Carlos, Júlio e Dona Eunice estão atualmente encarnados na Terra, experimentando provas de reajustamento, com o propósito de melhorar-se moralmente para que possamos mais uma vez estar juntos. Em oportunidade vindoura, teremos a chance de estreitarmos nossos laços fraternos.
exercendo a lei do amor e de aprendermos que somos todos iguais perante o Autor da vida. Uns ainda mais distantes, outros já mais próximos daquilo que Ele espera de todos nós, seus filhos. Esta é a minha história, e que Deus nos ampare e abençoe nossos bons propósitos. Assinado Maria Filó, pela médium Eliane. Maria Filó, uma das trabalhadoras desencarnadas do Núcleo Espírita Kardecista Renascer. Uma história como a história de tantas outras pessoas que passaram por inenarráveis sofrimentos. E na narrativa da injustiça divina, que encontram vítimas por toda parte, a doutrina espírita nos ensina que não há efeito sem causa e que não há causa que não tenha uma correspondência e um reajustamento futuro. Esta história, ela é autoexplicativa. Ela teve em sua própria narrativa o seu início, o seu meio e o seu fim. O fanatismo religioso de outrora, que tantas consequências ainda tem nos dias de hoje, que produziu tantos desequilibrados mentais, seja no plano encarnado ou no plano desencarnado, ainda repercute e vai repercutir por muito tempo. Mas de posse de uma história como essa, nós podemos entender muitos dos aspectos de nossa vida e podemos usar este conhecimento como oportunidade de aprender a ter paciência, resignação diante das coisas que acontecem conosco e não podemos mudar. E preencher nossos corações com a força de vontade de que nós podemos ir um pouco além, ajudar um pouco mais as pessoas que estão à nossa volta e necessitam de nossos cuidados, sejam elas quem forem. Que o Divino Mestre Jesus seja a nossa inspiração para que possamos nos tornar melhores a cada dia. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo, deixe aí o seu like, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado.